glória. Meus amados irmãos, é bom a gente pregar numa igreja madura, certo? Facilita isso. Porque muitas vezes uma igreja não tem maturidade e o povo só quer ouvir uma mensagem que mexa no emocional dele. E eu sei que essa igreja aqui é acostumada com mensagem que é para depor do culto. Não é mensagem para a hora do culto, para te dar uma alegria, um bem-estar. Mas uma mensagem que possa servir para a prática fora da igreja. Porque, na verdade, na igreja, nós edificamos a fé. No mundo, nós manifestamos a fé. Aqui é o lugar de edificar a fé. Eu vou pregar uma mensagem que eu quero um pouquinho da sua paciência, porque ela não tem alegria nenhuma. Eu queria informar para você que o que eu vou pregar aqui é uma mensagem de confrontação. E, como eu disse ainda há pouco, eu não prego para vocês, né? A mensagem é para nós. O tema da minha mensagem, e fique tranquilo que eu não vou esgotar o assunto, não dá para esgotar assunto numa mensagem. O tema da minha palavra, e tenha muita paciência, e fique aí até o final, aguenta firme aí. Tem coisas muito importantes para a sua vida, onde nós estamos errando. Só pelo tema você já viu, que é onde nós estamos errando. Falar de acertos é fácil, falar de erros dói. Apontar erro de pecadores é a coisa mais fácil do mundo. Mas fazer confrontação com o nosso cristianismo, aí, meu filho, aí é a coisa mais embaixo. Eu tenho aprendido que a virtude de uma pessoa não são seus acertos. É reconhecer seus erros e corrigir suas rotas. Eu não estou dizendo que tudo que eu vou falar aqui encaixa para você. Mas eu garanto que alguma coisa que eu vou falar aqui vai chegar em você, como chegou para mim. Então eu escolhi algumas coisas para confrontar o nosso cristianismo. Tá? Eu podia ler qualquer versículo, porque a cultura da pregação brasileira é que você tem que dizer um versículo no início. O americano não está nem aí. De vez em quando ele cita um versículo, de vez em quando ele não cita versículo nenhum, ele cita o versículo no meio da mensagem, no final da mensagem. Mas eu, como sou um bom brasileiro, né, não vou fugir da regra. Então eu vou citar um versículo, que tem a ver, na verdade, com aquilo que é para a gente não continuar errando, que é Atos 3,19. Não precisa nem abrir, eu cito. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. O texto tem a ver o seguinte: a gente está errando, então tem que se arrepender, certo? E se converter, isso é mudar de rota e entrega total. Então, vamos conjecturar aqui onde é que nós estamos errando. Eu sei que tem amigos aqui que não são evangélicos, ok? Para você não pensar que o evangelho é apenas para falar do erro dos outros, é uma confrontação com o nosso cristianismo, para a gente melhorar de vida. Então, número 1, onde é que nós estamos errando? Primeiro, o abuso da graça. O que é a graça? A graça é a caris de Deus, é o favor benevolente, imerecido, espontâneo, amoroso de Deus para o homem. Você sabia que diversas religiões têm a palavra perdão? Você sabia que diversas religiões têm a palavra amor? Você sabia que diversas religiões usam a palavra e a virtude, né, e o atributo, não é, da misericórdia, da bondade? Mas a graça é uma palavra una, só o Evangelho usa. Você sabe que a expressão máxima da graça é a morte de Cristo por nós. Ali está a expressão máxima da graça. Mas a natureza é graça, o ar que você respira é favor. Alguém paga o ar aí? Pastor, meu nariz é maior, a minha taxa é... Estou tendo Jeová baixou um decreto agora que aumentou.
que eu estou puxando muito ar. Não, então é graça. Onde é que é o abuso da graça? Eu vou dizer para você. É que tem gente dentro da igreja que pensa que pode levar uma vida de pecado e de iniquidade e que depois Deus vai quebrar o galho dele. Na igreja da glória a Deus, na igreja da aleluia, na igreja dá até oferta. Mas lá fora, continua com os mesmos pecados. Adultera, se prostitui, dá golpe nos outros, frauda. Ok? Mas Deus é amor. Deus é amor. Pastor, eu até sinto legal, até falo língua estranha quando eu estou no culto. Eu sinto o poder de Deus, sabe? Deixa eu dizer um textozinho para você, que está em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, é o que faz, não é o que diz. Pode dar glória a Deus que você quiser, pode dar um aleluia que você quiser, pode falar o que você quiser. Evangelho não é o que você diz, é o que você faz. Também tem um textozinho, esse aqui é mais pesado. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, capítulo 21, 22, diz assim: se Deus não poupou os ramos naturais, vai nos poupar? Aí ele vai dar um conceito. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, a severidade. Para conosco, a benignidade. Se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Se você pensa que pode vir dentro da igreja com a cara lavada e com amante, se você pensa que pode vir na igreja com a cara lavada, indo para o motel com a namorada, se você pensa que você pode vir na igreja com a cara lavada, dando glória a Deus, dando oferta, dando dízimo e tendo ativismo na igreja, e que no final Deus vai quebrar teu galho, tira o cavalinho da chuva, meu brother. Porque Romanos 6, 23 diz que o pagamento do pecado é a morte. Esse aqui é um erro de alguns cristãos. Querido, eu não estou dizendo aquele que está na igreja lutando para vencer pecado, porque aqui é o hospital de Deus. Fica aqui, não vai embora não. Não estou falando disso não. O cara está aqui, mas está lutando. Não, eu tenho que vencer isso. Não, Jesus me ajuda. Não estou falando disso. Eu estou falando do cara que está aqui, chora, dá glória a Deus, mas quando sai daqui, vai para a iniquidade. É quanto mais. Não tem arrependimento, só tem remorso. Mas não se arrepende, porque arrependimento é você sair do caminho do erro e entrar pelo caminho do acerto. Então tem muita gente que está dentro da igreja pensando que isso aqui é um clubinho emocional para aliviar as tensões da vida. Alguém está pensando que a igreja é um lugarzinho legal, bacana, para terapia coletiva. E que Deus é tão legal, que Deus é tão bacana, que eu posso viver na maior da safadeza de vida, dentro da igreja, e que depois Ele vai quebrar meu galho. Deus não é macaco gordo. Vai ser assim até o final. Mas respira, irmão. Pode respirar. 1. 2, onde é que nós estamos errando? Segura aí, brother. Falta de relacionamento profundo entre irmãos. Falta de relacionamento profundo entre irmãos. Produto de fofoca, disse-me-disse, individualismo, suspeita, grupelho. Então, a distância. Deixa eu te dizer uma coisa para você entender. Só no céu vai haver perfeita harmonia de coração e completa unidade de opinião. Só no céu. Aqui vai ter desavença. Até aquela irmã com cara de Madre Teresa de Calcutá, até aquela irmã com cara de Maria, ela discorda, ela discute,
Ela não concorda. Então a questão é a seguinte: as discussões, as desavenças, as opiniões contrárias são motivos para não termos relacionamentos profundos com irmãos. Então eu vou te mostrar na Bíblia onde é que nós podemos discordar com um irmão, ter opiniões contrárias, que não é pecado, e quando as nossas desavenças de ideias são pecados. Vou te mostrar na Bíblia. Atos 15, 39, na linguagem aqui do carioca, o pau quebrou entre Paulo e Barnabé, por causa de um cara chamado João Marcos. Paulo dizia assim: eu não levo esse traíra. Ele nos traiu na primeira viagem, não vou levar na segunda. Barnabé, vamos dar uma segunda chance. Eu não dou, o pau queimou entre os dois. Houve um paroxismo, uma discussão violenta entre Paulo e Barnabé, que eles se separaram. E por que não tem reprimenda na Bíblia para Paulo e para Barnabé? Vamos para outra. Em Gálatas 2:11, a Bíblia diz que Paulo resiste a Pedro na cara, porque era repreensível. Pedro era chapéu de 2 bicos. Já viu essa turma? Quando está com um grupo, quando está com outro, era Pedrão. Com os da circuncisão, os judaizantes, ele se parecia a judaizante. Ou melhor, com os da incircuncisão, os gentios, ele se parecia. Quando chegava a turma judaizante, o Paulo viu aquilo e falou: ah, chapéu de 2 bicos. Aí Paulo vem, ó, confronta Pedro na cara. Não tem reprimenda para Paulo e para Pedro. Você vai começar a entender. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo. Para Evódia e para Sintique há repreensão. Para Paulo e Barnabé, não. Para Paulo e Pedro, não. Por quê? Paulo e Barnabé discutiram apenas ideias. Pedro e Paulo discutiram apenas ideias. Não entrou nas emoções, não entrou na suspeita. Discussão de ideias, de posicionamentos. Evódia e Sintique, a discussão deles foi para o emocional. Tomaram uma reprimenda. Você pode discordar do outro irmão. Não concordo com você não, meu irmão. Aqui no campo das ideias. Agora, se você leva a discórdia para o campo emocional, você abriu um leque para o pecado. E aí Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa e que não haja dissensão entre vós. Antes, sede unidos em o mesmo sentir e o mesmo parecer, porque me foi dito pelos da família de Cloé que há dissensão entre vós. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefa, outro diz que é de Cristo. Está, pois, Cristo dividido? Foste batizado em nome de Paulo? Foi Paulo crucificado por vós? Olha onde é que estava o pega para capar na igreja. A igreja toda dividida em grupos, fazendo defesa de homens e dividindo a Cristo. Paulo vem, ó, segura peão. Toma-lhe a pancada. Olha o que diz Hebreus 12:15. Olha o que é que diz o texto. Que você, ninguém, se prive da graça de Deus, alguma raiz de amargura brotando, vos perturbe e por ela contamine a muitos. Uma amargura, uma suspeita, um ódio, e daqui a pouco você faz um fã-clube para odiar aquele que você está odiando por um problema pessoal entre você e ele. Olha o que Paulo vai dizer, esse texto é lindo, em Colossenses 3, do 13 ao 15. Olha as palavras que Paulo está usando. Revesti-vos como santos e eleitos de Deus, de entranhas
de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tem queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. E, sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, pela qual fostes chamados, domine em vossos corações. Olha a palavra inicial de Paulo, nada na Bíblia à toa. Revesti-vos de entranhas, de misericórdia, de humildade, de benignidade, de mansidão, de amor. Entranhas é algo que está arraigado, tão profundo que não é fácil de arrancar. Não é amor superficial, não é misericórdia superficial, fácil de ser removida. Você fala contra mim, você me calunia, você me difama, na hora eu fico até aborrecido, mas eu não consigo te odiar, porque eu estou revestido de entranhas. Eu posso até ficar chateado, porque eu sou ser humano, eu posso até ficar aborrecido, mas eu não consigo te odiar, eu não consigo ficar com suspeito, porque o amor está entranhado em mim, e o meu amor não depende do seu amor. É aqui que está o segredo, gente. E rapaz, um dia eu estava dizendo para Deus, eu e Deus, hein? Vou revelar, hein? Eu dizia assim, Senhor, tem crente chato. Mala sem alça, de papelão, cheia de pedra, carrega em dia de chuva, vai. Rapaz, tem uns caras que é chato, como é que é isso? Rapaz, o dia que eu li esse texto, o Espírito Santo mostrou que tem mesmo. Suportando-vos uns aos outros. Tem que suportar. Essas malas sem alça no nosso meio, tem que suportar. É chato, mas é meu irmão. É cri-cri, mas é meu irmão. Aguenta. Sabe por quê? Porque eu tenho uma notícia boa para te dar. É porque eu acho que você é uma mala sem alça. E tem um monte de gente que acha que eu sou mala sem alça para ele. Então a gente tem que se suportar. Olha que coisa incrível está na Bíblia, gente. 6 coisas que aborrece ao Senhor, e a 7ª ele detesta. 6 aborrecem. Qual é que ele detesta? O que semeia contenda entre irmãos. Deus detesta quem causa divisão na igreja, quem causa separação na igreja. E eu pergunto a vocês, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, por que é que a igreja é comparada a um corpo? O que é um corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Nenhum membro do corpo sobrevive fora dele. Já viu transplante? Arranca o coração, rapidamente tem que ser transplantado, senão perde. Primeiro, que nenhum membro sobrevive fora do corpo. Segundo, que cada membro depende um do outro. Ninguém é descartável aqui. Todos são importantes. Se você entende que todos são importantes, então você entende que para a tua sobrevivência, o outro é importante, porque você sabia. Rapaz, eu tive um problema de vitamina, que as minhas unhas nasciam para baixo. Por problema de vitamina, o médico descobriu, então a minha unha não tinha força para nascer. Você não entende, você pensa que unha encravada você sabe porque você cortou a unha errada. As minhas unhas encravavam por falta de força. Filho, até o médico descobrir, até essa história, filho, amados do Senhor, por causa de uma unha encravada no dedão, eu já tive febre. Uma vez eu estava dentro de um ônibus, naquela época de jovem, um ônibus lá no Rio de Janeiro, que você precisa conhecer. Eu acho que o nome dele deve ser Talibã. Ou deve ser... deixa eu ver, como é que é esse grupo novo que tem lá? Como é que é? ISIS. É um ônibus chamado Caxias Freguesia. Vai lá ver o manto que é esse trem. Eu pegava esse ônibus para ir para a igreja. E era lotadaço. Um dia eu estou
dentro desse ônibus, um santo pisar no dedo, eu vi Abraão, vi os anjos. Na hora que eu olhei para o cara, eu ia falar uma bobagem. Mas quando eu vi o tamanho da mão e do braço, é um tipo mais ou menos assim. Eu quase pedi perdão pelo meu pé estar embaixo do dele. Rapaz, pergunta aos médicos, uma inflamaçãozinha, um negocinho, em um membro do corpo arrebenta o corpo. Esse é o princípio da igreja. Esse é o princípio. E, querido, esse é o princípio da igreja, meu filho. Relacionamentos profundos. Agora, sabe quem tem dissensão na igreja? Paulo diz por quê? Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Cada um considere o outro superior a si mesmo. O problema é que o cara se considera superior a todos. Ele nunca considera o outro superior. Ele é que é. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. O dono da cocada. Então nós erramos. Porque o relacionamento profundo. E nisto, João 13:35. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a marca do cristão. Erramos por mantermos relacionamentos superficiais no corpo de Cristo. Terceiro, onde é que nós estamos errando? Eu escolhi só algumas coisas, fica tranquilo. Você vai em casa, para casa inteiro. Onde é que nós estamos errando? Segura aí. Falta de compaixão para com os pecadores. Para quem nós temos que pregar? Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo, é para pregar para todo mundo. Quando é que eu tenho que pregar? 2 Timóteo 4:2, Paulo diz, pregue a tempo e fora de tempo. Porque é importante eu pregar o evangelho. Tiago 5:20 diz que se você converter um pecador do seu pecado, você cobre uma multidão de pecados e livra uma alma do inferno. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão de quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Você está pregando para quem? 007 evangélico? Nós estamos cheios de agente secreto. Ninguém sabe que eu sou crente. Só falta a música. Tchan, 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 tchan. Hã? Falta de compaixão, meu irmão. As maiores mensagens de Jesus na Bíblia foi para uma só pessoa, não foi para a multidão. O texto áureo da Bíblia, João 3,16, estava pregando para uma pessoa, Nicodemos. Jesus para multidões para falar com uma pessoa. Parou uma multidão por uma mulher do fluxo de sangue. Parou uma multidão por causa de um cego. Deixou de lado a irritação dos discípulos por causa de uma mulher. As maiores mensagens de Jesus foram pregadas para uma só pessoa. Então eu vou dizer, por que muita gente não prega o evangelho? Segura aí. Marcos 8:38 diz assim, todo aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, eu me envergonharei dele quando vir na glória com os meus anjos. Tem vergonha do evangelho, tem vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha, tem medo de ser confrontado por essa sociedade pecadora. Tem medo de ser confrontado pelo politicamente correto. O que é o politicamente correto? É o que aceita a liberação das drogas, do aborto, do homossexualismo. É o politicamente correto. Eu não quero confronto com o politicamente correto. Não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não estamos aqui para falar o que o mundo quer ouvir. Nós estamos aqui para confrontar a cultura do mundo, porque a cultura do reino de Deus é uma contracultura, a cultura do mundo. Você está aqui para ser luz. Você está aqui para brilhar. Você está aqui para falar de Jesus. Rapaz, sabe qual é o problema? Você foi feito para pregar, você não foi feito para salvar. E eu tenho uma notícia para te dar que você talvez não tenha ideia da autoridade que está em você. Você sabia que o evangelho salva e condena? Você sabia que quando você prega o evangelho, você está dando uma sentença de vida ou de morte para quem você está pregando? Eu te provo na Bíblia. Vamos para o textório da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora segura. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Eu não prego o evangelho só para salvar. Agora, não sou eu que determino quem vai ser condenado ou quem vai ser salvo. A minha obrigação é compartilhar o que Jesus fez na minha vida e que pode fazer pela vida dessa pessoa que você tem relacionamento. A verdade é que estamos vivendo um evangelho egocêntrico e não cristocêntrico. Um evangelho do meu interesse. Um evangelho da minha demanda, e o cara do lado está indo para o inferno, clamando por uma palavra, e você não tem sensibilidade e discernimento espiritual para entender que você é um agente de Deus para a mudança daquela vida. Onde é que nós estamos errando? Eu vou beber um pouco d'água para essa. Ai, a chapa agora vai ficar bonita. Aguça teu ouvido e não vai embora não. Eu vou achar alguns aqui agora. Te achei. Vai doer? Vai. Na igreja, se combate adultério, se combate prostituição, perfeito. Se combate mentira, se combate fofoca, se combate a falta de amor, a prostituição, é verdade. Mas tem uma coisa que a gente pouco fala na igreja. Onde é que estamos errando? Segura aí. Glutonaria. Não vai embora não, pode ficar. Fica frio. Escute. Glutonaria é comer em excesso. Comer além da necessidade do organismo. Comer pelo cheiro, pelo sabor, pela beleza da comida e não pela necessidade do organismo. Eu não estou falando de fofinhos ou de magrinhos, eu estou falando de glutonaria, porque tem cara que eu estou desconfiado que ele come deve ser socado, deve ter um martelo para socar no tutano do cara, porque eu queria saber para onde vai a comida, e o cara é magrinho. E a gente acha que a glutonaria não tem problema. Aguça teu ouvido que eu vou te mostrar na Bíblia. E a verdade é essa aqui, eu estava comentando com a Elisete. A glutonaria muitas vezes, aqui tem psicólogos, psicanalistas, doutores, PhDs, perequepês e outros mais. A glutonaria muitas vezes é resultado de uma vida, de uma ansiedade. A pessoa descarrega nesse prazer pelas outras coisas que a produzem infelicidade. E que ela precisa corrigir isso. Uma área da tua vida que você está descarregando a tua ansiedade na comida para cobrir uma outra coisa que você precisa resolver. Mas vamos para a glutonaria na Bíblia e segura aí, e fica quietinho, e aguenta firme, caladinho, só gemendo.
Colossenses 3:5. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Sabe o que significa isso? Eu é que tenho que fazer morrer. Não adianta pedir o Espírito Santo. Não adianta eu orar. Mortificai os vossos membros que estão sobre... Eu tenho que fazer morrer o quê? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil cobiça, a avareza, que é a idolatria. Agora escuta o resultado. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais em outro tempo andastes quando vivias nelas. Entrou na lista a glutonaria que provoca a ira de Deus. Não é só a prostituição, não é só a ganância do dinheiro, não é só a vil cobiça, aquilo que te atrai com mais força a natureza da sua carne. Está lá a glutonaria. Agora, meu filho, eu vou dar uma rodada na chave que vai apertar mais um pouquinho. Agora eu vou chamar Jesus para falar de glutonaria. Não sou eu, é Jesus. Aguenta firme. Jesus, dá uma palavrinha para o povo sobre a glutonaria. Lucas 21:34. Olhai por vós, para que não sobrecarregue os vossos corações de bebedices, glutonarias e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Você sabe o que Jesus está falando? Que quando ele vir arrebatar a igreja, o glutão não vai subir. É tão pesado que fica. Não sou eu. Jesus está dizendo que o glutão não vai ser arrebatado. Isso é brincadeira. Agora eu vou dar mais um apertão na chave. Mais um, está doendo? Mais um pouquinho. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 e 21, vem as obras da carne. Aí vem uma lista. Lá dentro, glutonaria. Fecha a lista e vem a sentença. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Glutão vai para o inferno. Eu estou citando Bíblia. Não estou citando a tua axiologia. Eu estou citando a Bíblia. E eu não estou forçando o texto. Eu estou fazendo a exegese. Isso é a interpretação do texto dentro do princípio da hermenêutica. A ciência da interpretação. Não estou forçando nada para adaptar para a minha mensagem. Eu estou te mostrando na Bíblia. Agora, olha que coisa incrível, gente. Gente, a Bíblia é um espetáculo. Olha a ênfase que Paulo vai dar. Ele podia dar qualquer outra ênfase, mas olha a ênfase que ele vai dar. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa. Olha o destaque, comida. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Até a maneira de eu me alimentar glorifica ou não a Deus, gente. O destaque está no alimento, gente. O destaque está dizendo, quer tenhais uma vida santa, quer tenhais uma vida de adoração. Não. Quer comais ou bebais. Fazei tudo para a glória de Deus. Até a maneira que você se alimenta, você pode servir de escárnio da glória de Deus. Olha esse crente aí, ó. É glutão miserável. Está comendo um bife, mas está de olho no último que vai sobrar para ver se ninguém toca. Esse crente aí só fala em comida. Toma café e já está falando no almoço. Almoça, está falando na janta. Está jantando, está falando no almoço do outro dia. E a gente pensa, eu preguei essa mensagem na nossa igreja. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Eu preguei essa mensagem na nossa igreja. Eu tenho pastores, plural, desculpe. Eu tenho mulheres de pastores, não estou nem falando dos membros.
Eu tenho pastor que emagreceu 45 quilos, sem nenhum tipo de medicamento ou de operação. Eu tenho mulher de pastor que emagreceu 42 quilos, sem nenhum tipo de medicamento ou de operação, só por se disciplinar na questão da comida. Eu tenho vários crentes na igreja que emagreceram 20 quilos, 18 quilos, 17 quilos, não observavam que a comida estava sendo um Deus para ele. Não tem nenhum glorinha para disfarçar. Eu não vim aqui para acusar vocês, não. Eu tenho que me policiar. Eu adoro um doce. Está aqui minha esposa. Meu pai tem 94 anos de idade. Lúcido, a mente, o corpo. Meu pai, um cara disciplinadíssimo com alimento. Ele dizia para mim, meu filho, não coma pelo sabor da comida, pelo cheiro da comida ou pela beleza da comida que você vai comer além. Coma pela suficiência do seu organismo. Meu pai era um cara disciplinadíssimo. Nunca vi meu pai doente. Nunca vi. E hoje, 94 anos, ele está depauperado pela degeneração da idade. Um dia desse, eu cheguei, queria visitar uma prima, que foi uma irmã de criação. E aí, onde é que viu uma morar? Na Edgar Werneck. Eu falei, Edgar Werneck? Lá na região nossa de Jacarepaguá. Edgar Werneck? Meu pai está assim calado. Edgar Werneck? Pô, onde é que é Edgar Werneck? Silas. Quando chegar no Largo do Pichincha, descendo a Jeremário Dantas, eu falei, não. Descendo a Jeremário Dantas, depois do segundo sinal, tem um posto de gasolina na esquina, dobra à direita e a rua que vai dar na Cidade de Deus. Está querendo esculhambar comigo aí. 94 anos de idade, meu pai. Eu não vim aqui acusar ninguém, irmão. De vez em quando eu como além. Eu não vim aqui num papel de acusador. Eu disse que eu prego para mim. Eu tenho que estar, Elisete, tem que estar me policiando. Quem não gosta de uma picanha? Teve um irmão que foi fazer um regime, meio louco, quis se abster de uma vez de tudo assim de repente, chegou na igreja apavorado, pastor, eu tive um pesadelo. Falei, o que foi, irmão? Pastor, eu vi uma coxinha de galinha correndo atrás de mim. Aí, me dá vontade de eu me encontro aí. Pastor, não foi só isso não. Na noite seguinte, uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro, que parecia de 1000. Vou beber você. O cara está batendo, Simon, tá alucinação. Onde é que nós estamos errando? Essa e mais uma, e vou para um final muito interessante. E vou encerrar minha palavra. Onde é que nós estamos errando? Segura aqui. Vou fazer a pergunta aqui. Quem é pai ou mãe de crianças, adolescentes ou jovens? Levante a mão por obséquio. Que coisa linda. Foi Jeová que te trouxe aqui hoje. Eu sabia que Deus ia te trazer aqui. Onde é que nós estamos errando? Educação dos filhos. Tanto a secular como a cristã. Você sabe o que os pais estão pensando? Vamos lá fora primeiro. Que o papel de ensinar e educar é da escola. Você sabe o que os pais estão pensando? Agora vamos para o nosso lado. Que o papel de educar e ensinar o princípio cristão está na igreja. Tu está lendo muito pouco a Bíblia. A casa vai cair. Provérbios 22:6. Esse aqui é fácil. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se arrepender, não se desviar dele.
Ok? Ensina a criança. Agora vamos para o Novo Testamento, Efésios 6:4. Pais, vocês têm que ensinar e admoestar os filhos na doutrina do Senhor. Você sabe o que está acontecendo hoje, senhores? Os pais não querem gastar tempo, porque educar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Então os pais não querem perder o seu precioso tempo, porque tem muitas ocupações para educar e ensinar. Escutem, eu sou um profeta de Deus para a tua vida, eu tenho medo de falar certas coisas. Tem hora que eu tenho medo, porque eu sei o que é que eu estou falando, e sei o que é que Deus está me usando para falar. Os pais hoje, porque são painacas, querem substituir a sua presença e o seu papel, dando tudo para os filhos. Aí, o moleque tem 8 anos, tem 9 anos e ganha um smartphone. Porque os outros coleguinhas têm e o teu filho não pode ficar antiquado. Então eu vou falar da minha igreja, eu não falo da igreja dos outros. Eu pregando sobre isso, eu venho batendo na igreja sobre isso. Você é louco? Você perdeu o juízo? Como é que você entrega um smartphone que tem acesso à internet a um pirralho de 9, 10 anos? Você está maluco? Eu vinha dizendo isso na igreja. Uma garota de 9 anos da igreja. Eu vou resumir a ópera. Foi violada por um cara de 26 anos Meu filho, é um clique. Um clique está na pornografia. Um clique. O outro coleguinha da escola ensina ele onde é que ele vê pornografia. Você acha que homossexualismo é condição? Não, é comportamento. E comportamento se aprende, se imita, porque o ser humano é o ser mais social que existe. Ele, para crescer e se desenvolver, depende de relações sociais, que vão determinar condutas e comportamentos. E os pais, então, o teu filho, meu irmão, está cheio de professor esquerdopata, petralha, ativista gay, ensinando todo tipo de lixo moral. O teu filho fica mais com essa gente do que com você. Eles estão 5 horas com essa gente, sendo bombardeado violentamente para destroçar a família. É uma ideologia, olha o nome, ideologia de gênero. Sabe quem é o pai dessa porcaria do inferno? Marx. Sabe qual é a ideia? Ele descobriu que o último reduto de poder na sociedade é a família. Então, qual é a tática? Destrói a família para fazer uma massa de informes para ser manipulado por uma elite política. Quando eu comecei a denunciar isso, pastor, o que é que o senhor tem? Eu vou só dar um nome para não entrar no detalhe. Vai ser proctologista. Está entendendo o que eles estão dizendo, né? Está entendendo? Quer tomar conta dos outros, vai ser proctologista. O que o senhor tem? Eu falei, gente, a questão não é uma prática sexual. A questão é uma ideologia. Eu não tenho nada contra a prática sexual de ninguém, porque eu não sou Deus. É uma ideologia. Toda a sociedade tem que se curvar a uma minoria. Estou acabando com comemoração de dia de mães e pais na escola. E nós estamos igual uns panacas aceitando isso. Agora é dia do cuidador. Agora, o cadastro da Polícia Federal não tem mais pai e mãe. E nós estamos quietos igual uns panacas. Estão ensinando a ideologia de gênero? Como que se alguém, eu perguntei ao presidente da ABGLT na última audiência pública do Estatuto da Família, porque eu tive muita briga com esse cara, ele dizendo que o cara nasce homossexual. Aí nessa última eu falei, agora eu pego ele. Falei, filhinho, e agora? Nasce homossexual ou é ideologia de gênero? Mudou?
Porque a ideologia de gênero diz que você não é masculino nem feminino, você é aquilo que você quer ser em qualquer época. E a ideologia de gênero esconde, porque a ideologia de gênero prega o sexo livre. Ela é a favor do incesto, ela é a favor da pedofilia. E eles só não falam isso porque a sociedade ainda rejeita. Mas como é que você muda a cabeça e o comportamento de uma sociedade? Uma mentira, 1000 vezes repetida, passa a ser uma verdade. No parlamento do Canadá, 2 PhDs em psicologia e psiquiatria foram defender que uma criança de 10 anos pode ter relação sexual. A BBC de Londres fez um documentário com um pedófilo. E eu assisti o documentário. O engendrado no quinto dos infernos. O cara vem dizendo assim: olha, podem me punir, podem até me matar, mas eu nasci assim. O homossexualismo, sabe como é que o homossexualismo foi banido como doença da sociedade de psiquiatria? Não foi por estudos científicos, foi pelo voto. Sabe como é que foi banido? 54% a favor e 46% contra, porque tinha uma pressão da mídia. A ciência se curva a uma ideologia. Não foi banido porque chegaram a uma conclusão científica, foi banido por pressão de mídia. 54-46, vai ler a história. E você quer que a escola eduque teu filho? E você quer que a escola ensine seu filho? O papel principal é teu, meu chapa. É teu, minha querida. Ou nós vamos ensinar, aí joga aqui na igreja. Pastor ensina, tem que ensinar, porque você em casa não ensina porcaria nenhuma. E, querido, 3 coisas principais que os pais deixam para os filhos. Segura aí, exemplo, exemplo, exemplo. Quando é que teu filho viu você de joelho orando? Quando é que teu filho viu você com a Bíblia aberta? Quando é que você reuniu sua família e disse assim: vamos dar a mão, vamos fazer uma oração? Deixa eu ler um trecho da Bíblia para você. Não é pregar não, meu irmão. Não vem aqui se esconder. Pô, eu não sei ensinar. É difícil citar a Bíblia? A Bíblia é o único livro que o autor está presente. A Bíblia é o livro que Deus fala sem precisar da minha retórica ou da minha emoção. Eu cansei de ver meu pai e minha mãe de joelho dobrado orando por mim e pelos meus irmãos. Na minha casa tinha culto doméstico, não tinha colher de chá, velho Malafa não dava refresco. Você sabe por que eu estou citando o texto da Bíblia aqui para você? Você pensa que sou mais inteligente que você? É porque desde 6 anos de idade, meu pai me treinou a guardar texto da Bíblia. Eu ficava com uma raiva. Mas pergunta aqui, o que uma criança aprende entre 6 e 12 anos é o famoso período da lateralização. A parte do cérebro está sofrendo maturação para o aprendizado. Uma criança que tenha uma tendência numa área, por exemplo, jogador de futebol, se ele for treinado e ele já tiver aquela aptidão e for desenvolvido nessa época, meu irmão, vai ser craque. Tocar piano, uma coisa, qualquer coisa que aquela criança seja desenvolvida e que ela goste, que seja desenvolvida com força. Meu pai que me sentava e lia a Bíblia e dizia: repete. Repete essa frase, Silas. A segunda frase, repete de novo. Amanhã eu quero ver. Você vai me citar. Eu tinha 6 anos de idade. Eu não cito Bíblia porque eu sou mais inteligente que ninguém, não, meu irmão. É porque eu aprendi isso na idade de 6 a 12 anos. E pratiquei isso a minha vida toda. E hoje eu estou com 57. Então, há 51 anos de idade que eu leio Bíblia e guardo o texto. Eu não preciso de meia hora para guardar 10 versículos da Bíblia. Mas não é porque eu sou mais inteligente que ninguém. Eu fui treinado. Porque meu pai gastou tempo comigo. Qual vai ser o legado para essas gerações? Qual vai ser o futuro da igreja, gente? Meu irmão, nós estamos vendo dias terríveis.
Pergunte a pastor. Filhos de pastores envolvidos em homossexualismo, em pornografia. Vai ver a história. Um coleguinha começou a mostrar na internet. Ele começou a gostar. Lesbianismo. E esses bandidos, esses pilantras, vêm dizer para mim que o cara nasce. Quer dizer que uma mulher, uma cantora famosa, quase 30 anos casada, mãe de 3 filhos, ela já nasceu homossexual. É fruto da promiscuidade, rapaz. Você sabe o que é o homossexualismo? Um vício contra a natureza. Tem aqui, doutor Wilma está ali, sabe falar isso melhor do que eu. Isso aqui é ciência. A criança, quando nasce, tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. Isso aqui não é teologia, isso aqui é ciência. A criança não sabe distinguir entre ordenança, informação, ela não distingue isso. O que é uma ordenança, o que é uma informação e o que é uma sugestão. Ela não sabe distinguir, ela recebe tudo com uma força só. E o diabo sabe disso. Você senta com teu filho para falar de Cristo? Você senta com o seu filho, com sua filha, mas estou muito ocupado, porque tem que ganhar dinheiro. E depois vai gastar o dinheiro para tratar do teu filho. E depois vai gastar o dinheiro para tentar recuperar tua filha. Eu vou te dar uma notícia para você. É melhor você fazer teu filho chorar quando ele é pequeno, do que você passar a vida toda chorando quando ele crescer. Os pais hoje não querem dizer não. Meu filho, você pensa que você está ajudando, dando tudo que teu filho quer e nunca dizendo não para ele. Ele pensa que a sociedade é igual a casa dele. Aí ele vem para a sociedade, tudo que ele quer ele tem. Só que aqui fora, meu filho, não é a tua casa. Aí ele encontra um paredaço e ele não sabe lidar com não. Porque ele foi mimado. Tudo que quis deram para ele. Se batia o pé, o pai tremia. Rapaz. Eu não sei se eu contei aqui, eu acho que eu já contei aqui uma história na rematrícula da universidade, eu e Elisete. Uma fila na rematrícula da universidade. Aí, um moleque, 6 anos. A gente estava na fila, o moleque vinha assim na fila, dava um chute numa pessoa. Aí, o cara pegava. Aí a múmia paralítica da mãe, sentada assim num banco, fica quieto, menino. A fila está andando, eu falei para ele, está chegando a hora de eu ganhar meu chute. Eu falei para Elisete, isso aqui não vai prestar hoje. A Elisete, o estilo dela, o sangue de Jesus tem poder. Silas, pela mão. Eu falei, isso aqui não vai prestar. Eu não vou ganhar bico de moleque. Aí ele rodopiava, dava uma gargalhada, chutava uma pessoa, rodopiava, aí a fila está andando. Quando ele foi chutar o cara da minha frente, eu estava com os olhos como chama de fogo. Eu estava assim para ele, a criança tem uma percepção. Eu estava assim para ele, fazendo assim, ó. Aí ele deu um chute. Tem um hino, chegou a sua vez. Não tem um hino aí? Chegou a minha vez, meu braço cruzado. Olhei para ele. Olha a sagacidade e a inteligência do moleque. Aí ele fez assim, ó. Eu estava ali, ele fez assim, ó. Me ameaçou para ver a minha reação. E eu, assim para ele. Fez a segunda vez. E eu não tirei. Eu falei, acerta, lindo. Vai. Aí a terceira ele fez assim, olha a mensagem que ele estava passando para mim. Ele fez assim, ó. Eu não te dou um chute, mas eu encosto em você. Aí eu já estava preparado, porque eu já vim preparado para a minha tática. Aí quando ele me encostou, eu tive uma reação que eu não esperava. Eu peguei ele pelo braço e disse assim, meu filho, bem alto. Tua mãe não te ensinou a respeitar adulto, não?
Aí a múmia paralítica ressuscitou. Aí, vem cá, menino! Aí os caras de trás da fila. Todo mundo estava preparado para ganhar. Ninguém faz nada, não é meu filho, não posso bater, também não posso bater em filho de ninguém. Mas eu segurei ele sem machucar, segurei ele porque eu sei que a criança estremece, porque ela está sendo confrontada. Os filhos clamam pela autoridade dos pais. Eles clamam, está nos meandros do inconsciente do indivíduo. O ser humano precisa de autoridade. Ora, segura um pouquinho que eu já vou terminar, mas é importante o que eu vou te dizer. Irmãos, se tem filho rebelde na tua casa, a culpa é da figura masculina. Ô mulher, tu não está vendo esse moleque não? A síndrome de Adão está em tu, homem. O que você acha que é o papel da autoridade? Eu não vou pregar aqui sobre isso não. Eu vou te dizer, a autoridade vale para qualquer nível de autoridade. Governador, o pastor, o pai. Existem 7 elementos fundamentais para você dizer se alguém é autoridade ou não. Não é só porque tem o nome de autoridade. Papel da autoridade. Promoção, provisão, proteção, lei, ordem, coesão e liderança. Esse é o papel do homem no lar. E é o papel de qualquer autoridade. Qualquer governador, qualquer prefeito, qualquer presidente da república, qualquer diretor de empresa, qualquer pai, qualquer pastor, é autoridade. Proteção, provisão, promoção, lei, ordem e liderança. Eu falei liderança? E liderança. Lei, ordem, coesão e liderança. 7. Tem filho rebelde? Você está deixando de ser pai. Escute. Quando os filhos de Eli pecaram, você viu Deus chamar a mãe? Você viu Deus chamar a mulher de Eli? É você, o cara. A Bíblia diz que a Eva comeu do fruto e deu para o seu marido. Você vê Deus chamar a atenção de Eva? Chama por ele. Onde está você, Adão? Não falou nem com Eva. O pecado de Eva diz respeito às mulheres. O pecado de Adão diz respeito à raça humana e ao planeta Terra. Porque ele tinha autoridade. O pecado da Eva tem a ver com as mulheres. A sentença do pecado. O pecado de Adão tem a ver com a raça humana e a natureza que envolve o planeta. Onde é que estamos errando? Essa, e eu vou fazer uma conclusão que você não saia. Se tu aguentou ficar até aqui tomando esse pancada que eu estou dando, espera a conclusão, que é muito interessante. Onde é que estamos errando? É a última que eu vou falar. Relacionamentos superficiais com Deus. Só vive na periferia. Relacionamento sazonal. Se botar um gráfico do relacionamento do crente, o gráfico do crente. Um dia é santo, um dia tem fogo, um dia tem poder. Até bom dia da língua estranha. Bom dia, Reneganai. Bom dia em língua estranha, de tão poderoso, de tão santo, de tanto fogo, de tanto que tem. No outro dia, você encontra com ele. Porcaria de vida, que lasca, miserável do inferno, diabo. Relacionamento sazonal. Quem aqui quer ter relacionamento profundo com Deus? Meia dúzia, já fico. Vou perguntar de novo. Quem aqui quer ter relacionamento profundo com Deus? Então escute, para você ter relacionamento profundo com Deus, escute. É impossível ter relacionamento profundo com Deus que não seja contínuo. Você só poderá ter relacionamento profundo com Deus se tiver continuidade. Pega a Bíblia.
Vê os heróis da Bíblia. Vê o que a Bíblia fala. Daniel orava 3 vezes por dia. Comandava um monte de cidade. Sem luz, sem telefone, sem avião, e cidades que distavam 200 quilômetros. Ele arrumava tempo para orar 3 vezes por dia. É impossível relacionamento profundo com Deus sem santificação. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de ver, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. Olha o verbo, o emprego do verbo. O imperativo. Ser hoje, ser amanhã, ser sempre. Ser santo é ter uma vida afastada do pecado. É impossível relacionamento profundo com Deus sem o conhecimento da palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. A fé vem pelo ouvir a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a única fonte de blindagem contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. 1 João 2,4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. É impossível relacionamento profundo com Deus sem relacionamento com os irmãos. 1 João 4, 20 e 21. Como é que você diz que ama a Deus que não vê, se não ama seu irmão que vê? A sentença final está no 21. Dele temos esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora eu vou para a conclusão, que é muito importante. Aqui eu vou concluir a minha mensagem. Se estamos errando, é porque estamos desobedecendo. Correto? Erro é desobediência. Então a questão toda aqui é a obediência. Então preste atenção que eu vou te falar que é muito importante. Para eu terminar. A única virtude do paraíso. A única virtude do paraíso. Gênesis 2:16, 3:11. Não tem amor, não tem bondade, não tem humildade. Deus só exige uma virtude no paraíso: obediência. O dia que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, vai morrer. A obediência. A obediência é maior do que tudo. Aí você diz assim, pastor, essa é heresia aí. 1 Coríntios 13:11 diz que agora permaneça o amor, a esperança e a fé, e o maior desse é o amor. Ei, o amor é maior do que a fé e do que a esperança. Mas eu te provo que não é maior do que a obediência. Qual é a maior marca da nossa manifestação do nosso amor para com Deus? É a obediência. Por que a obediência é maior do que o amor? Estou deixando o crente aqui em parafuso, mas vamos para a Bíblia. Meu negócio é a Bíblia. Amor na Bíblia é mandamento. 1 João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Mandamento. Mandamento! Você obedece ou não? Tem gente que pensa que amor é uma coisa que entrou pelo nariz, pela boca, não sei por onde. Eu passei a amar. Amei. Amar é uma decisão da vontade. Em instâncias e velocidades estupendas, a sua mente mandou uma informação para os teus sentimentos e para a tua vontade, de que você decidiu amar ou não aquela pessoa. Eu não sei. Eu a vi, não queria, mas amei. Não, você decidiu amar. Amar na Bíblia é mandamento. Se é mandamento, então a obediência está por cima. 1 Samuel 15:22. Tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que quem se obedeça à sua palavra? Olha o prazer de Deus. Escute.
está na soberania de Deus o direito e a autoridade de exigir obediência e fazer dela aquilo que vai determinar o destino do homem. Está na soberania de Deus. Depende da soberania de Deus o direito e a autoridade de exigir obediência e fazer dela aquilo que vai determinar o destino do homem. Agora presta atenção, aguça seu ouvidinho, neguinho, queridinho de Jesus. O que temos entre a queda e a restauração do homem? Qual é a coisa mais importante entre a queda do homem e a restauração? A obediência de Cristo. Romanos 5,19 diz que pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Agora aguça seu ouvido para você entender. Presta atenção. O que é que determina que uma pessoa é Deus? Escute isso aqui. São os atributos incomunicáveis da divindade. Isso é, são os atributos que só a divindade tem. Quais são? A eternidade, não deve sua existência a ninguém. A onipotência, tem todo o poder. A onisciência, conhece tudo. E a onipresença, está em todo lugar. Esses são chamados os atributos incomunicáveis da divindade. Os atributos comunicáveis da divindade, amor, bondade, misericórdia, é o que Deus comunica a nós e que nos faz sermos semelhantes a Ele. É os chamados atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, preste atenção que isso aqui você não pode perder, para você não ficar confuso. Para que alguém seja chamado Deus, eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Só existem 3 personalidades de um Deus, que subsiste em 3 personalidades. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas personalidades de um único Deus me indicam que essas pessoas, eles são um único Deus que subsiste em 3 personalidades ou em 3 pessoas. E por que você pode dizer que essas 3 pessoas são Deus? Porque só elas possuem os atributos incomunicáveis da divindade. Eu estou construindo um raciocínio para você entender o que eu vou te falar. Então presta atenção. Na divindade, o Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Pai, o Espírito Santo é maior do que o Pai. Há uma unicidade. Não uma unidade. Unidade é 2 coisas que se juntam, unicidade é 2 coisas que se fundem para serem uma. Isso aqui é Deus. Deus, quanto a número e essência, é uno, quanto a personalidade é trino. Qual é a dificuldade de a gente entender isso? Porque nós somos uma personalidade. Mas Deus possui 3 personalidades. Preste atenção. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus. Trabalham em unicidade. Qualquer coisa que não seja essencialmente Deus, vai ter que obedecer. Para que não haja obediência a ninguém, tem que ser essencialmente Deus. Se alguma coisa ou alguma personalidade de Deus deixar de ser essencialmente Deus, nem a divindade abre mão para a obediência. Quando Cristo se fez homem, quando Jesus se fez homem, ele recebeu uma natureza humana. É o Deus conosco, é o Deus homem. Quando Cristo se faz homem, ele vai ter que obedecer. Porque Deus não abre mão nem para uma das suas personalidades, quando ela deixa de ser essencialmente só Deus. Eu te provo na Bíblia. Por isso que os anjos, por maior magnitude que tenha,
eles não são essencialmente Deus. Por quê? Mesmo sendo espirituais, eles foram criados. Salmo 103, versículo 20. Bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o poder da sua palavra. Não tem negócio. O que não é essencialmente Deus vai ter que me obedecer. Agora eu vou te provar isso com Jesus. Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e como homem foi obediente até morte e morte de cruz. Até Jesus teve que obedecer. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para Ele ser glorificado, para Ele poder voltar à sua essência exclusiva de Deus, Ele teve que obedecer. A marca do relacionamento horizontal dos homens é o amor. A marca do relacionamento vertical, a obediência. A maior prova do amor de Deus para conosco, a doação de Cristo. A maior prova do nosso amor para com Ele, a obediência. Agora, olha só que coisa linda. Gênesis, primeiro livro. Para estar no paraíso, tem que obedecer. Apocalipse, capítulo 22. O princípio não muda. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso é, obedecer a Cristo. Para que tenham direito à árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas. Não mudou a condição. Para estar no paraíso em Gênesis, tem que obedecer. Para voltar ao paraíso em Apocalipse, tem que obedecer. Eu termino dizendo isso aqui para você. A única coisa, escute o que eu vou te falar, ou melhor, a primeira e a última coisa que Deus requer de nós é simples, imutável e total: obediência. A igreja de pé. Se você está desobedecendo a Deus, Hebreus 5,9 diz assim: Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação não é para quem chora. Salvação não é para quem tem cara de Madre Teresa de Calcutá ou de São Francisco de Assis. Salvação é para quem obedece. Onde é que estamos errando? Eu não vim aqui acusar ninguém. Onde é que você está errando? Acerte a sua vida com Deus. Fale com Ele. Por exemplo, o culto é racional. O que é culto racional? Eu decido com a minha vontade prestar um culto a Deus. Ok? Então, eu decido prestar um culto a Deus. Certo? Foi eu que decidi. O que é fiel? Aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Fiel é aquele que cumpre aquilo que se obriga. Então, vamos lá, onde é que estamos errando? É só botar o pastor, a igreja de pé, que meia dúzia de gente sai. Não aprendeu o que é cultuar a Deus. Então, começa a corrigir isso. Porque o futebol começa às 22 horas para ver o Vasco na segundona, o Botafogo sair dela, o Flamengo não arrumar porcaria nenhuma, para o Fluminense idem. De vez em quando o time ser campeão. Mas eu nunca vi um cara ir para o estádio ele decidiu ir para o estádio.
Ele decidiu assistir um jogo. O time está perdendo de 1-0. Precisa fazer 2-1. Aos 44 minutos o cara está lá. Vai dar 3 de prorrogação. Não, pode ser. Não fica triste comigo, eu não estou ofendendo ninguém, não estou falando nem do povo daqui. Mas lá no Rio de Janeiro, tem gente que não presta nem para ser torcedor de time de futebol. O pessoal da torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Corinthians, do Santos, sei lá de quem, bota esse cara para fora, ele não presta para ser torcedor. Eu nunca vi um cara dizer assim, o jogo está ruim, vamos embora. No intervalo. Está ruim esse jogo, né? Vamos embora, não estou gostando muito não. Você está na presença de Deus. Eu não estou pregando um compêndio filosófico, eu estou pregando a palavra de Deus. Não é por minha causa. Você saiu ou não, desculpa a expressão, estou nem aí. Não muda nada para mim, mas pode mudar tudo para você. Qual é a área da sua vida que você precisa corrigir e obedecer? Onde você está sendo desobediente com Deus? Pare, pense, analise. Corrija. Eu não vim aqui acusar ninguém. Eu só vou pedir ao pastor Simon 4 minutos para uma coisa. E por que eu faço isso? Porque tem um princípio. Quando a pessoa vive no pecado, ela está desobedecendo. Mas quando ela entrega a sua vida a Cristo, quando ela se volta para Deus, ela está obedecendo. E Deus, com a sua graça, perdoa qualquer pecado e restaura a vida daquela pessoa e muda a sua história. Então eu só vou fazer uma oração. E vou te dizer porque eu vou fazer assim, porque está na Bíblia. Por isso que eu vou fazer. Aqui tem pessoas que estão afastadas do Evangelho. Quando criança, você foi criado na igreja. Ou quando adulto. Mas você está fora, você está em desobediência. E o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Para você corrigir essa área e passar a obedecer a Deus. Há pessoas aqui honestas e sinceras em busca da verdade. A verdade não é a minha igreja, a verdade não é pastor, não é o padre, não é o papa, não é Maria, nem João. A verdade é Jesus. E Ele conhece tanto o teu coração e o desejo da verdade que te trouxe aqui. Para que você hoje pudesse se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Cristo e obedecê-lo. E por que, pastor, o senhor quer fazer essa oração e quer trazer o pessoal aqui na frente? Por causa de um princípio. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. E aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Quando eu peço você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, é porque isso é um princípio espiritual que você está confessando diante dos homens que você quer Jesus. O ato de você sair do seu lugar e vir para frente é um ato espiritual, que tem legalidade no mundo de Deus. Não é para poder mostrar, olha aqui, está vendo, eu preguei, olha quantos estão lá na frente. Meu filho, se não vir ninguém aqui, não muda nada para mim, porque eu preguei aquilo que Deus mandou eu pregar. Daqui para frente não depende de mim, é de você. Eu só posso orar, porque eu não posso mudar a sua vida, eu não posso perdoar teu pecado. Então, rápido, eu vou dizer para você, se você está afastado do Evangelho, eu não vim aqui te condenar. Eu não vim aqui te acusar. Se você não teve um encontro pessoal, porque relacionamento com Deus é pessoal, não é varejo, é exclusividade. Deus quer ter um relacionamento só com você. Tem coisas que Deus quer manifestar só para você. E não é para mim. Se você hoje quer um encontro real e verdadeiro com Ele, se você está afastado e quer voltar, só tem uma coisa que eu posso fazer. Pedir a você para sair do seu lugar, vir aqui à frente que eu vou fazer uma oração e o culto já vai terminar. Tem alguém? Então venha, eu vou orar por você. Se quiser ajoelhar, ajoelha. Se quiser ficar em pé, fique à vontade. Futebol começa às 22 horas e acaba 15 para meia-noite. Ninguém sai.
Ah, pastor, já passou 10 minutos do culto, pelo amor de Deus. Eu tenho que ir embora. Ok, vá. Quem sabe a bênção de Deus para você é sendo um amém. Há mais alguém? Eu vou orar. Jesus pode mudar a sua vida. Pode perdoar seus pecados. Pode restaurar você. Pode te libertar. Pode quebrar cadeias. Ele tem poder de te dar uma vida nova. Tem mais alguém? Quem sabe você está aqui porque há anos tem alguém lá na tua casa que intercede por você e você sabe o que eu estou falando. Ou quem sabe alguém que o Senhor já levou. Aquela tua mãe que era uma mulher de Deus, aquele teu pai que era um homem de Deus, não está mais aqui. Mas ao você voltar para Jesus, é uma resposta à oração desse teu pai e da tua mãe. Deus está falando com alguém aqui nessa área. Deus sabe a teu respeito e sabe da tua vida. Volta. Volta hoje, filho. Volta agora. Deus tem o melhor para você. Volta. Volta. Desça dessa galeria. Tem 1 minuto e eu vou orar. Meu tempo estourou aqui já. Mas você é tão importante. Aleluia. O que está te faltando? Você quer provar o que a quem? Deus ama você. Deus quer cuidar de você. Deus quer te restaurar. Deus quer tirar você desse lugar de pecado, de erro. Eu não vim aqui acusar você. Eu vim dizer que há uma porta aberta para você. Grandiosa. Grandiosa. Você não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida. Volte. 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 Você está preocupado com o quê? Com esse pessoal aqui? Ninguém aqui muda a tua vida. Ó. Ninguém aqui, nem eu. Está preocupado com o que vão pensar? Só tem um que sabe o profundo do teu ser. Que pode te restaurar, que pode te perdoar, que pode quebrar cadeias, que pode te dar uma vida abundante. Você quer vir? Já passou 1 minuto. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Aleluia. Há uma vitória de Deus aqui nesse lugar. Eu declaro que o diabo perdeu mais uma vez. Estende a mão em direção a essas pessoas. Senhor, Senhor, nós pecamos, nós erramos, mas a grandiosidade da tua graça nos traz perdão e salvação. Perdoa nossos pecados, transforma essas vidas. Eu declaro a tua vitória, eu declaro a tua libertação, eu declaro um novo tempo de Deus para você. Eu declaro que o Senhor te levanta, o Senhor te transforma e Ele te abençoa.